Estamos ao vivo aqui agora no Facebook do Sinasef. Queria me dirigir a todos os companheiros filiados, a todos os trabalhadores e trabalhadoras, aos companheiros e companheiras, aqueles que fazem o Sinasef no dia a dia. Num momento tão difícil como esse, um momento de quarentena, onde a gente está isolado nas nossas casas. A ideia é que o Sinasef, a partir de hoje, fará todas as 18 horas uma live para conversar com seus filiados sobre assunto de grande importância. A primeira live seria falar com os companheiros da nossa assessoria jurídica. Era para estar aqui conosco as duas companheiras que fazem a pasta do jurídico, mas, infelizmente, por problemas técnicos, nenhuma das duas companheiras conseguiram entrar. Então, nós vamos dar conta desse trabalho, mas voltaremos um dia a tratar disso, né, concretamente. Eu queria primeiro passar a palavra de um companheiro para dar a sua boa noite e, né, a sua saudação a todos os filiados da Sinasef. Vou começar pelo companheiro Valmir. Valmir, você, Valmir. Olá, boa noite a todos e a todas que nos acompanham ao vivo e aqueles que nos acompanharão depois. Em nome do escritório Wagner Advogados, assessoria jurídica do Sinasef, é um grande prazer estar com vocês. Sabemos desse momento difícil que o nosso país e, para falar melhor, o mundo enfrenta, né, com esse coronavírus, Covid-19, que está nos impondo inúmeras restrições, isolamento, permanecer em casa. Então, estamos até manejando de outras formas de comunicação para nos direcionarmos a todos vocês. É uma grande satisfação a gente poder estar contribuindo nesse debate, nessa discussão, esclarecendo algumas dúvidas aí que possam ter por parte do Sinasef Nacional, por parte das seções sindicais e por parte dos servidores e trabalhadores. Valeu, Valmir. Magno, você com a palavra aí, vamos lá. Olá, tudo bem? Uma boa tarde a todos que chegam aí para essa live. Importante instrumento no momento em que todos nós estamos aí de quarentena. Então, eu acredito que aqui nós faremos um debate fundamental, tá, no momento que estamos vivendo, porque, para além das questões políticas, nós temos algumas questões jurídicas que são fundamentais. Eu quero dizer a todos, né, que no momento em que estamos nessa transição, né, atravessando esse pântano horroroso, assombroso, e não temos alguém que esteja conduzindo a nação do jeito que deveria estar, nós precisamos estar nos organizando de fato com essas lives, com os instrumentos que nós temos acesso, para tentar nos organizar, nos instrumentalizar para apontar uma direção necessária para essa travessia. Então, eu acho de uma grande ideia, né, o que o Sinasef está fazendo, que é essa live, e estamos aqui para dialogar com toda a comunidade do Sinasef Nacional, né, e tentar sanar algumas dúvidas aí que são pertinentes num momento tão difícil. Uma saudação aí com o Pedro Lobão, o doutor Valmir, doutor Wagner e a todos que estão aí chegando na nossa live. Valeu, Magno. Agora com a palavra o companheiro Wagner. Bem, boa noite a todos, né? Realmente nós estamos passando por um momento assim muito particular, né? Tanto na história do mundo quanto na história de cada um de nós individualmente. Nunca imaginamos que nós pudéssemos viver uma situação como esta. E a situação de saúde pública, né, que nós estamos enfrentando, ela é, digamos assim, bastante afetada pelo desgoverno que nós estamos tendo. Nós não estamos tendo um governo federal, nós temos um desgoverno. Um governo que puxa para um lado, os órgãos técnicos puxam para um lado, o presidente diz outra coisa, desautoriza os procedimentos racionais e científicos que devem ser adotados, né? E, ao mesmo tempo em que isso acontece na área da saúde, se tomam mais e mais medidas administrativas, se baixam portarias, medidas provisórias, diplomas de diversas naturezas, até emendas constitucionais, né?
visando alterar a legislação que regula não só o funcionamento do país, mas particularmente a relação com os servidores públicos. Claro que sempre em prejuízo dos servidores públicos. Ironicamente, no momento em que são justamente esses trabalhadores públicos que são fundamentais, são esses trabalhadores públicos que serão vitais para que o Estado consiga se organizar, seja no serviço de saúde, seja em outros serviços, para poder, digamos assim, enfrentar, né, e fazer com que todos nós venhamos a sobreviver e a restabelecer a normalidade do funcionamento do país depois que essa tempestade passar. Então, boa noite a todos, né? Estamos aqui para conversar sobre essa situação, né, e ver o que a gente pode ajudar a pensar em conjunto no que se está fazendo e no que se pode fazer dentro dessa conjuntura que tanto tem nos limitado, como já disseram alguns. Muito obrigado. Obrigado, Wagner. Olha, a gente chamou vocês aqui da assessoria jurídica, tá fazendo falta aqui a presença da companheira Magda e da companheira Jeane, mas a gente chamou vocês para discutir todos aqueles acabouços de ações jurídicas que o sindicato está fazendo neste momento. Mas, evidentemente, que tem uma, Wagner e o companheiro Valmir, que nos deixa bastante integrado, e nós queremos começar por ela, queremos discutir ela. Desde o começo dessa quarentena, algumas dúvidas surgiram, e é normal, nós não estamos acostumados com isso. Mas o fato que a coisa se evoluiu para tal situação, de que hoje é fato que a quarentena é a solução mais vitoriosa que nós podemos aplicar para combater o coronavírus. Então, a suspensão das nossas atividades acadêmicas é bastante importante para que possa ter o isolamento dos estudantes, dos trabalhadores e de todos. O nosso sindicato foi acionado pela base, porque uma parte da nossa base, os trabalhadores das escolas militares, marinha e aeronáutica, estão sendo chamados para trabalhar normalmente. Então, eu queria que vocês dessem a opinião de vocês, do ponto de vista jurídico, mas também falar sobre a quarentena, ou seja, colocar essa questão do ponto de vista político. E quais ações que nós estamos fazendo, qual o absurdo que isso representa, e aí cabe a Magno dar uma leitura mais política. Então, vamos começar por Valmir, para Valmir dar essa opinião, e depois a gente passa para a Magno, depois passa para Wagner. O que é que está acontecendo hoje com as escolas militares? Essa é a questão central para a gente hoje. Com relação às escolas militares, foi nos trazida essa demanda pelo Sinasef. Pode falar, Valmir. Tá, ok. Com relação às escolas militares, né, vinculadas ao Ministério da Defesa, foi trazido essa demanda pelo Sinasef, que diversas instituições militares, colégios militares, escolas militares, estavam prosseguindo normalmente as suas aulas. Também há colégios que estão com os alunos confinados, inclusive navios que os alunos foram fazer visitas, o comandante estava contaminado pelo coronavírus e também outras pessoas da embarcação. Depois desses elementos, a Assessoria Jurídica Nacional elaborou uma representação em nome do Sinasef e protocolamos junto ao Ministério Público Federal, denunciando, além dessa situação de continuidade das aulas presenciais, o confinamento de alunos dentro das instituições militares, e tivemos conhecimento, através de reportagens, que inclusive os familiares, muitos deles, não estavam sequer conseguindo contato com os filhos para saber a situação desses alunos dentro das instituições militares, sem qualquer acesso, sem qualquer comunicação. Somado a esse fato envolvendo as instituições militares de ensino vinculadas e subordinadas ao Ministério da Defesa, bem como outras que estão acontecendo junto aos institutos federais, como exigência de manutenção de ensino à distância e cobrança também de relatórios semanais de atividades pelos servidores, elaboramos uma representação, protocolamos junto ao Ministério Público Federal, direcionada à doutora Débora Duprá.
Num primeiro momento, a doutora Débora Duprá fez análise da nossa solicitação e solicitou informações junto ao Ministério da Defesa, no prazo de 5 dias, para esclarecer o que efetivamente está acontecendo. Então, foi feita essa representação, entendemos que há uma gravidade muito considerável diante de todos os fatos que colocamos nessa representação. O Ministério Público aguarda o retorno dessas informações por parte do Ministério da Defesa e a nossa expectativa é que sejam adotadas as providências pelo Ministério Público no sentido de coibir aulas presenciais nas instituições de ensino vinculadas ao Ministério da Defesa. Além disso, temos conhecimento que algumas instituições vinculadas à defesa de ensino que suspenderam as aulas já estão convocando os militares e até mesmo alunos para logo em seguida, mais daqui a alguns dias, poderem retomar essas aulas. A gente não descarta, a Assessoria Jurídica Nacional não descarta, inclusive, a possibilidade de entrar com uma medida judicial. Hoje mesmo estava falando com um colega de Florianópolis, que atua para a seção sindical. Lá eles já impetraram hoje um mandado de segurança contra a Escola de Aprendizes da Marinha. Foi entrado com mandado de segurança pedindo uma liminar para suspensão das aulas que estão ocorrendo. E também a Assessoria Jurídica Nacional, a gente está avaliando como entrar com essa medida judicial, se necessário for, e até mesmo com relação à competência para o mandado de segurança, se é local, ou uma ação mais geral, que pode ser uma ação de rito comum em âmbito nacional. Tá? Então, a gente denunciou tanto a questão da manutenção das aulas, continuidade das aulas junto às instituições vinculadas ao Ministério de Ensino, vinculadas ao Ministério da Educação, assim como denunciamos também a questão da exigência de permanência de ensino à distância. Veja-se, por exemplo, o Instituto Federal de Brasília, quando suspendeu as aulas, inclusive o EAD, considera que 80% dos seus alunos têm vulnerabilidade econômica. São pessoas que não têm condições de ter um computador em casa, de ter uma internet. Então, essa grande massa de alunos, e isso me parece que é uma realidade pelo Brasil nos institutos federais, sequer tem condições de acompanharem esse ensino à distância, essas aulas, e estariam prejudicados em razão de tudo isso. Então, isso também trouxemos nessa representação ao Ministério Público e esperamos que o Ministério Público, com a brevidade que o caso requer e a urgência, adote as providências cabíveis o mais rapidamente possível. Obrigado, Valmir. Magno, como é que o Sinasef, nesse momento, enfrenta essa questão, sabendo que uma parte importante da sua categoria está trabalhando, está indo trabalhar, os estudantes estão indo para a escola, estão voltando para suas casas, os professores estão indo para trabalhar, voltam, têm contato com marinheiros, com trabalhadores, com estudantes, volta para suas casas, lá tem seus filhos, lá tem suas mães, tem sua mãe, tem toda essa história aí. Como é que o Sinasef está enfrentando isso? Como é que você vê isso? Olha, companheiro, eu quero aqui saudar todos os bravos servidores civis dessas instituições militares, das Forças Armadas. Essa Covid-19 ela veio apenas desnudar uma realidade que o Sinasef já tem acompanhado há muito tempo. Se nós, nos nossos institutos, já sofremos muito com autoritarismo, com falta de democracia, muitas vezes, nas nossas instituições civis, imagine o que esses companheiros estão vivendo. Aqui eles são submetidos dentro dessas instituições ligadas ao Ministério da Defesa, né? Porque as escolas das Forças Armadas elas são ligadas ao Ministério da Defesa. E desde o começo, quando esse presidente atual, né, ele se colocou numa posição de resistência em relação... enfim, aí ele, em contramão a tudo aquilo que o mundo já está vivendo e provando, né, como comportamento para essa Covid-19, diante dessa tragédia mundial, o Ministério da Defesa já havia se pronunciado que ela não iria abrir de maneira nenhuma.
né? Então, eu vejo assim, o que esses companheiros estão sendo submetidos, o que os estudantes nessas instituições estão sendo submetidos, é algo assim desumano, né? Então, quando essa questão foi para o nosso jurídico, eu fiquei super feliz, porque eu passei a tomar conhecimento de tudo o que estava acontecendo em Santa Catarina, no estado do Pará, no Recife, aqui na Bahia, em relação a essas escolas militares, né, das Forças Armadas. Então, eu acredito que agora que o Ministério Público Federal se pronunciou, né, e pelo que consta, ela já encaminhou ao comando, né, enfim, ao Ministério da Defesa, um pronunciamento em relação a essas questões. Então, eu vejo assim, com muito bons olhos, nesse momento em que a nossa assessoria jurídica, muito bem representada pelo companheiro Valmir Vieira, né, faz essa denúncia, faz esse pedido ao Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal também remete isso a instâncias mais adiante. Então, eu vejo que o caso desses estudantes e dos nossos companheiros servidores dessas instituições militares é de um grave risco de vida. Não podemos brincar, não podemos tolerar comportamentos que levem a uma banalização de uma grande tragédia que o mundo está vivendo hoje. Veja o exemplo da Itália, né? Veja o exemplo dos Estados Unidos agora, e agora o Brasil, que se torna possivelmente, né, o epicentro de tudo. E aí, minha gente, não dá para aceitar, assim, para ir concluindo, para não tomar muito tempo desse ponto, não dá para aceitar que esses estudantes e servidores passam a conviver com comandantes e com pessoas de dentro da instituição que já estão comprovadas com esse Covid. É um perigo que nós precisamos tirar da vida dos estudantes e dos servidores dessas instituições. E parabéns ao Sinasef pela atitude, né? Eu queria que o Wagner agora, além da questão jurídica, Wagner, contasse também o que você está vendo desse processo, porque, olha bem, o isolamento social é o único combate efetivo que nós temos para vencer o vírus que está nos preocupando bastante. Ou seja, é a única arma do povo, é a única arma do trabalhador, é a única arma da sociedade. E você vê aí o presidente fazendo campanha, que nós estamos chamando de campanha da morte, caravanas da morte, marcha da morte, carreatas da morte. Então, isso é apreensivo, é possível que a gente possa fazer outras medidas sobre isso. Como é que você vê essa questão e como é que você está vendo esse processo que o Sinasef fez, colocando o Ministério Público na roda? Como é que você vê tudo isso? Pode falar, Wagner. Na verdade, eu tive uma conversa há 1 ou 2 dias com uma filha que eu tenho, que tem 21 anos e vai se formar em Direito no final do ano, né? E estava preocupado com a situação. E eu acho que o que eu disse para ela, assim, resume a situação, sabe? Que é a seguinte, ó, nós estamos numa situação completamente insólita e inusitada, que nunca existiu e talvez nunca venha a existir, tomara que nunca venha a existir de novo uma situação assim, em que nós estamos todos com risco de morrer. Nós estamos em risco de vida. Não existe isso, inclusive, de dizer que não afeta crianças ou que não afeta jovens, né? Isso não é verdade. Existem crianças e jovens que são afetados, que inclusive que faleceram, né? Jovens, inclusive aqui no Brasil, né? Então, afeta mais as pessoas mais velhas, é verdade, mas afeta todo mundo. Nada é mais importante do que sobreviver. Nada é mais importante. Não é o ano letivo que é mais importante. Nada, absolutamente nada é mais importante do que nós todos podermos sobreviver a essa situação, né? Então, eu acho que isso, basicamente, resume a absoluta importância de se seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, e inclusive do Ministério da Saúde, né? Desse governo estranho, que o presidente diz uma coisa e o Ministério diz outra, mas a verdade é que
as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que estão sendo seguidas por basicamente todos os países, são justamente no sentido do isolamento social, ou seja, de que as pessoas fiquem em casa para impedir a circulação do vírus, porque se ele circular demais, vão existir muitos infectados, dos quais um percentual serão quadros graves e não existirá uma estrutura de saúde para atender essas pessoas. Então, as mortes, elas serão desproporcionais, digamos assim, ao que precisariam ser em situação normal, se o número de pessoas infectadas for ter condições técnicas, né, e hospitalares para atender as pessoas, e, portanto, o número de óbitos, embora possa existir, seria pequeno. Então, isso é absolutamente fundamental, e ele não tem justificativa para, por exemplo, uma escola militar continuar funcionando. Não há justificativa nenhuma para isso, nem do ponto de vista, seja dos civis, dos militares, dos professores, dos alunos envolvidos. É uma situação de risco para todos eles, né? E uma situação de risco para os familiares de todos eles. Quer dizer, não dá para entender como é que existe um comportamento desse, que é um comportamento que é, inclusive, criminoso, porque está expondo a vida das pessoas a um risco concreto, reconhecido no mundo inteiro, né? Bem, evidentemente que esse tipo de procedimento, ele decorre, em grande parte, deste comportamento que não dá para entender do presidente da República, que parece que ele dá a impressão, efetivamente, de não compreender a realidade, ele não consegue entender o que está acontecendo, né? Ele não compreende, ele acha que não se trata de uma pandemia mundial séria, mas se trata de uma invenção combinada entre alguns órgãos da imprensa e as forças políticas da oposição. Quer dizer, é uma situação, eu diria, doente, né, da parte dele, porque ele não consegue compreender a realidade, ele não consegue perceber a gravidade da situação, ele se expõe as pessoas e acaba induzindo parte da administração a ter procedimentos semelhantes, né? Vejam o caso aí de municípios querendo voltar às atividades, o caso de passeatas, né, pregando a volta à normalidade das atividades, né, acreditando nesse discurso completamente desfundamentado, né, ignorante, né, que é o discurso de que o Covid-19 é uma gripezinha ou coisa parecida. Obrigado, Wagner. O Valmir, também é demanda da nossa base, a nossa base quer saber muitas ações que antes da pandemia nós estávamos ajuizando, né? São ações sobre transporte coletivo, alíquotas de previdenciárias. Você poderia fazer aí em 5 minutos, Valmir, um resumo das principais ações que hoje estão tramitando, que o Senasef está responsável, encaminhando de forma em defesa dos seus trabalhadores, dos seus filiados? É possível fazer isso? É possível, David. Seguinte, a respeito do auxílio de transporte, nós temos uma ação em nome do Senasef Nacional, que é aquele processo que contra a exigência dos denominados bilhetes mensais que o servidor tem que apresentar, ou então também que o servidor tem que mensalmente estar informando a localidade que ele se desloca. Nós já ganhamos esse processo junto ao tribunal, ganhamos em primeira instância, a decisão foi confirmada junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e devido a alguns aspectos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal, nós tivemos que opor embargos de declaração. Estamos tão somente aguardando o julgamento desses embargos de declaração para que essa decisão possa gerar efeitos em âmbito nacional em favor da entidade nacional e de toda a categoria e seus filiados. Com relação às alíquotas previdenciárias, né, que você também indagou, em novembro tivemos aí a promulgação da emenda constitucional número 103, e ela praticamente fez toda uma reforma, estruturando toda a Previdência, revogando os direitos anteriores no atinente à aposentadoria dos servidores. E conforme a gente informou,
o nosso escritório já entrou com 2 processos judiciais questionando a questão específica das alíquotas previdenciárias. Um deles trata daquela possibilidade de criação da alíquota extraordinária para os servidores públicos, ou seja, além do governo federal querer cobrar a alíquota ordinária, que já está prevista na emenda constitucional número 103, ainda prevê a possibilidade de uma cobrança e instituição de uma alíquota extraordinária. Contra essa possibilidade de alíquota extraordinária, nós já ajuizamos um processo judicial em nome do Sinasef Nacional. Então, esse processo já está tramitando, estamos aguardando a apreciação da tutela de urgência pelo juiz. Um segundo processo que nós ingressamos foi contra aquela revogação para quem é aposentado por invalidez e passa a contribuir sobre o teto do regime geral de previdência social. Antes, os aposentados por invalidez, eles tinham direito à isenção até o dobro do teto do regime geral de previdência social, que hoje o teto está em mais de R$6 mil. Então, para os aposentados por invalidez, seria um pouco acima de R$12 mil de isenção para somente depois incidir a contribuição previdenciária. Com a emenda constitucional número 103, foi revogado o parágrafo 21 do artigo 40, e com isso os aposentados por invalidez passam a contribuir sobre o que excede o teto do regime geral de previdência social. Esse processo também foi ajuizado, entendemos que não cumpre nem mesmo o período nonagesimal, que tem que ser obedecido para entrar em vigor esse tipo de contribuição. Também ingressamos com essa ação em nome do Sinasef Nacional, estamos aguardando a apreciação também da tutela de urgência. Quanto à instituição de alíquotas previdenciárias, né, que as novas alíquotas elas são alteradas pela emenda constitucional número 103, essas alíquotas, no entendimento, inclusive, que foi discutido em reunião de jurídico de Fonasef, os servidores interessados que estão sofrendo majoração dessas alíquotas têm que ingressar com as demandas individuais com esses processos, tá? Então, a gente também está à disposição para dar ingresso aos processos sobre isso, foi algo que foi tratado junto à reunião das assessorias do Fonasef, que quem quiser discutir as alíquotas que foram majoradas, os processos têm que serem individuais. Cumpre lembrar também, Lobão, e Carlos Magno e Wagner, que existem ADINs junto ao Supremo Tribunal Federal, questionando diversas mudanças junto à Previdência Social. Inclusive, habilitaremos o Sinasef como amicus curiae, como terceiro interessado nessas ADINs que estão tramitando junto ao Supremo Tribunal Federal e ainda não teve liminar concedida pelo Supremo, nem concedida e nem indeferida junto ao Supremo Tribunal Federal para obstar a reforma da Previdência e nem quanto às alíquotas previdenciárias. Não sei se o Wagner gostaria de complementar alguma coisa sobre o assunto. Não, acho que foi bastante amplo. Não, acho que foi bastante ampla a avaliação dele. Não teria nada a acrescentar. Certo. Obrigado, Wagner. Agora, eu queria colocar uma discussão sobre pode falar, Magno. Não, falar. É rápido. É só uma questão, aproveitar aí o doutor Valmir e o doutor Wagner. Né? Tem, inclusive, o pessoal está comentando aqui na rede sobre a questão da suspensão do calendário, mas isso é um ponto para depois. Mas tem uma questão específica sobre o auxílio transporte a partir de uma instrução normativa que o governo publicou agora no Diário Oficial da União. Então, como é que fica essa questão da quarentena, né, dos que estão fazendo o trabalho remoto e a suspensão do auxílio transporte? Não sei se o Jurídico Nacional já tem alguma posição, se já, né, porque tem até um questionamento aqui na rede aqui sobre essa questão. Oi.
Beleza, vamos ver aí, o Wagner. Em princípio, essa questão do auxílio transporte, ele é uma indenização, entendeu? Pelo transporte que efetivamente ocorra, né? Então, nesse caso específico, se não há o deslocamento do trabalhador para o local de serviço, entendeu? Ele permanece em casa, quer dizer, esta indenização, que é a indenização do transporte, que ele acaba não fazendo, entendeu? Me parece que realmente não teria muito como a gente discutir isso, né? Se não há deslocamento, né? Me parece que esta questão pode até ser discutida do ponto de vista formal, mas do ponto de vista material, assim, de ser devida a importância, né? Que surgiu algumas questões aqui. Aí, aproveitar que a gente está na live direto com vocês, importante até colocar. Parece que a régua que o governo passa ela é uma só, né? É de forma linear sobre essa questão do auxílio transporte. Uma questão que o pessoal tem observado aqui na base, aqui no Ifibaiano, que chegou até o nosso conhecimento, pergunta, né? Por exemplo, a manutenção das atividades essenciais, né? Quem já recebe o seu auxílio transporte, né? Ele vai estar dando conta de estar nesse serviço essencial, logo, possivelmente, ele não perderá esse direito, né? Se isso ocorrer, eu acho que a gente tem que pleitear, enfim, uma questionamento sobre isso. Né? Mas, enfim. Porque, assim, ó, essa suspensão, entendeu? Essa suspensão, ela é temporária enquanto existir a prestação de serviço em casa, né? Então, não é que a pessoa vai perder esse benefício. Se ele ficar 30 dias, digamos, trabalhando em casa, ele não vai usar o transporte coletivo ou não vai usar o transporte de carro para ir para o serviço. Então, ele não vai receber relativamente a esses 30 dias. No dia que ele voltar à atividade normal, ele vai receber, entendeu? Então, não há essa... Inclusive, a própria seria a suspensão, então, não é isso? Seria a suspensão por não estar fazendo o translado. Porque tem um caráter, nesse caso específico, tem um caráter indenizatório, entendeu? É um pagamento, é uma indenização pelo gasto efetivamente realizado. Se o gasto não foi realizado, né, me parece que quanto a esse aspecto especificamente, não haja muito o que questionar, né? Para os servidores que não tiverem o deslocamento, obviamente, né? Que seria para garantir a presença dele no seu local de trabalho. Se ele não está de quarentena, logo há uma suspensão. Né? Não há o translado. Exatamente. Mas mesmo que ele esteja trabalhando remotamente, né? Ele está trabalhando em casa. Tudo bem, mas aquilo não é pagamento do serviço dele. Aquilo é indenização pelo gasto dele com o transporte. Se ele não fez o transporte, né? Me parece que quanto a esse aspecto, pelo menos... Não sei se o Valmir tem, mas em princípio é isso. Realmente é nesse sentido, né? A própria legislação que trata do auxílio transporte, a legislação ela prevê que ela é para indenizar o deslocamento do servidor da sua residência para o local de trabalho e vice-versa. Se esse deslocamento não acontece, mesmo que ele esteja em trabalho remoto, trabalhando em casa, não tem o deslocamento, não tem o gasto. Então, me parece que é muito difícil conseguir juridicamente se manter. Evidente que envidar esforços políticos, talvez no sentido que o servidor não pode ter a redução da sua remuneração, que isso decorre de um período de calamidade pública que está sendo imposto para o servidor público permanecer na residência, né, por uma questão de saúde pública e preservação dessa saúde pública, mesmo a contragosto do servidor, que ele está exercendo esse trabalho remoto, mas me parece que juridicamente o que nós temos da legislação que ela prevê que é o deslocamento, a indenização para o servidor ser deslocado da sua residência para o trabalho, e vice-versa. Inclusive, cumpre salientar que alguns servidores não chegam a receber o auxílio transporte, tendo em vista que aquele desconto, né, de 6% acaba superando o que seria o gasto dele. Então, só para destacar isso. A análise do Wagner é exatamente nesse sentido. Ok. Eu queria colocar mais uma questão aqui que eu acho importante.
Hoje, os nossos institutos começam a discutir sessões de sindicais de base, diretores de campus, professores de cursos, né, da área tecnológica, a possibilidade da nossa instituição participar da campanha de solidariedade. Ou seja, fazer uma campanha de solidariedade produzindo material de limpeza, álcool gel, vários institutos já estão fazendo, material de limpeza como sabonete, sabão, desinfetante, detergente. Ou seja, chegar na população mais pobre de forma gratuita esse material. Eu queria uma linguagem jurídica do processo. Como é que vocês nos orientam? Porque o sindicato tende a incentivar esse tipo de postura, mas não pode quebrar com a quarentena, com o isolamento social. Então, quais são os mecanismos de defesa? E essa pergunta vai mais para o Wagner e para o Valmir. O que é que nós devemos tomar como iniciativa jurídica, ou se é só um acordo com a direção da escola? E, de Magno, queria ouvir o conteúdo político. O que é que você acha da nossa instituição estar envolvida no processo de solidariedade, fazendo um papel importante, que é garantir material de limpeza e higiene para combater o coronavírus nas regiões mais pobres da cidade. Então, vamos começar com a questão jurídica, começar com o Wagner. Wagner, o que é que nós teríamos que fazer? Qual o conselho que você dá a gente para que a gente possa ser vitorioso na produção de material de limpeza? Quais são os cuidados que nós temos que ter? Olha, do ponto de vista jurídico, eu diria assim, pelo que eu estou entendendo, tu está te referindo ao fato do sindicato estabelecer um diálogo com as escolas, né, com os institutos, para fazer isso em conjunto. É isso que eu estou entendendo. Se for esta a questão, me parece que teria que haver justamente uma negociação política, né, para ver com o que cada parte pode ajudar para que isso aconteça e aconteça a produção, entendeu? E tenha meios para se fazer essa produção, para fazer a distribuição e tudo mais. Eu acho que se for essa a questão, me parece que isso vai partir de um diálogo, não tem como obrigar a que seja feito isso. Já o Sinasef, né, o que ele vai se dispor a ajudar enquanto instituição, aí depende tanto da possibilidade efetiva quanto da deliberação das instâncias da entidade a respeito desse assunto, né, para poderem encaminhar. Eu acho essa iniciativa absolutamente louvável, né, até porque, na verdade, o que nós estamos precisando é isso, né, o problema que vai se gerar realmente dessa situação de fazer com que as pessoas fiquem em casa são as dificuldades de manutenção das comunidades mais pobres, das pessoas mais necessitadas, manutenção tanto do material de limpeza quanto alimentação, etc. e tal. E o que se tem que fazer efetivamente? Tem que ser utilizar todos os mecanismos que sejam eles o Estado, seja através das entidades sindicais, seja a solidariedade humana, incentivar a própria solidariedade em si, para que todos nós possamos ajudar, né, para que essas pessoas tenham condições de sobrevivência nesse momento difícil que se apresenta. Então, acho que toda e qualquer medida é muito correta, muito bem-vinda. Nós estamos fazendo isso, inclusive, dentro do escritório também, né? Mas, do ponto de vista jurídico, isso terá que ser feito através, no sindicato, das deliberações e junto a terceiros, que é o caso dos institutos, por exemplo, pelo diálogo, né? Pela construção de uma solução conjunta. Obrigado, Valmir. Obrigado, Wagner. Ô Magno, e como é que você vê a possibilidade do Sinasef jogar peso numa proposta política como essa? Colocar um esforço político na solidariedade, na defesa da vida. Como é que você vê essa proposta? Olha, companheiros, Lobão, Valmir, Wagner e todos os demais, eu vejo que nós estamos num determinado momento que está, historicamente, sendo balizado por um novo divisor de águas. Eu acho que a Covid-19 ela vem para virar de ponta cabeça muita coisa, né? Nós não podemos, enquanto sindicato, não disputar a narrativa atual, tá,
dentro das nossas instituições e na sociedade, pregando o princípio como a questão da solidariedade. Tanto nós, o sindicato, como toda a sociedade, hoje ela vive um espírito que está demandando essa coisa da solidariedade, né? O nosso, vamos dizer assim, o nosso público, os nossos estudantes, eles compõem um segmento da sociedade empobrecido. A gente sabe que a maioria dos nossos estudantes, elas fazem parte de um setor da sociedade que é empobrecido. Filhos de agricultores, enfim, desempregados. Aluno, por exemplo, da minha escola agrotécnica, onde a minha escola, por exemplo, tem alojamento, né, onde os estudantes moram dentro da escola por meses, muitas vezes, sem voltar em casa. Eles têm um índice eles vivem uma condição de vida rebaixada em termos financeiros. Então, as nossas instituições, elas podem estar produzindo, sim, há uma demanda para isso, ela está fomentando esse processo de distribuição que produz aquilo que ela produz enquanto ciência, enquanto experimentos, seja de escolas técnicas, da produção de alimentos, de animal, como nas escolas industriais, né, que também podem estar produzindo, a partir das engenharias e dos cursos técnicos, os produtos necessários para a sobrevivência diante dessa tragédia que nós estamos vivendo. E o Sinasef ele tem que disputar uma nova educação, que é uma educação que tenha a solidariedade, de fato, como um princípio educativo. Nós precisamos chamar todos os nossos, filiados ou não, todo o público da nossa instituição, sejam servidores ou estudantes, numa mensagem que traga a solidariedade não só como uma prática que se faz por aqueles que se doam quando podem, quando tem tempo, mas não. Trazer isso como um princípio, como uma bandeira, como um princípio educativo para nortear a vida da sociedade mesmo, né? Que é a solidariedade. Eu acho que o Sinasef, inclusive, deve fazer um trabalho, e é uma atividade para a gente estar pensando para a nossa reunião de amanhã, na direção nacional, Lobão, como é que nós vamos estar chamando as nossas seções sindicais e a nossa base de filiados a estar fazendo esse trabalho. Como é que a gente pode estar chamando? Nós estamos com o nosso sindicato com trabalho remoto, a vida continua, né? Nós temos aí alguma economia nesse tempo que nós estamos parados. Eu acho que a gente precisa estar fomentando, sim, e nós temos um canal muito grande de alcance dentro dos nossos institutos. Então, nós precisamos aproveitar tudo isso para inaugurar, para trazer esse novo sentido à educação, esse novo sentido à sociedade. Eu acho que o nosso trabalho enquanto sindicato, enquanto educadores, né, com essa abertura e essa confiança que a sociedade deposita em todos nós, eu acho que nós temos que aproveitar isso e fazer disso uma nova ordem, uma nova ordem, de fato, que possa superar esse individualismo, essa coisa exacerbada do capitalismo que chegou onde chegou. O coronavírus ele está nessa amplitude, ele tem esse poder de alcance destrutivo, porque a nossa sociedade nunca preparou as bases para sobreviver, para garantir aos menores, aos pequenos, aos mais vulneráveis, condições que pudessem lhe fazer sobreviver diante dessas grandes dificuldades. Então, eu acho que a nossa tarefa agora é sair daqui, da nossa reunião amanhã, pensando como é que nós vamos encaminhar isso como uma tarefa urgente. Eu acho que nós não podemos deixar de fazer aquilo que a educação, de fato, tem que se propor, né? Que é trazer a solidariedade, a fraternidade e a igualdade como um princípio, de fato, educativo. Tá? Eu acho que nós precisamos aproveitar a nossa envergadura enquanto sindicato nacional e entrar para dentro desse país fazendo isso, Lobão. Eu acho que nós não temos outra saída. A educação
está mudando e deve mudar com o mundo a partir dessa grande tragédia. Infelizmente, as grandes tragédias têm marcado, né, as mudanças profundas da nossa sociedade, infelizmente. Mas vamos dessas tragédias tirar elaborar para concluir uma correlação de força, ajudar a elaborar uma correlação de força para que a gente possa inaugurar ou redefinir o novo princípio educativo. Veja que a gente tem vindo de cortes e mais cortes dos nossos institutos, das universidades federais, e nós fizemos a nossa tarefa de fazer a denúncia, de fazer com que as nossas instituições não deixassem de ser aquilo que sempre foram, pujante, produtiva, aquela que traz um grande nível de... como consequência da... Mas nós já vínhamos desenvolvendo esse papel, Lobão, e precisamos continuar e denunciar e dizer que aqueles cortes nos prejudicaram, mas que nós precisamos agora combater a emenda constitucional 95 e clamar por mais investimento e também chamar a responsabilidade de um governo que se desfaz do serviço público, do servidor público, da educação pública. Então, eu acho que está em nossas mãos, a gente tem um grande papel a contribuir para esse novo momento que a gente tem que instaurar a partir dessa grande tragédia vivenciada por todos nós. Eu fico imaginando os nossos estudantes, a situação que eles estão vivendo sem estar nos ambientes escolares. Mas, quando a gente chama esses estudantes a essa responsabilidade, eles vêm. Então, nosso papel é esse. Obrigado, Magno. Então, a gente já vai chegando aí para o final da nossa transmissão ao vivo. E eu queria aproveitar aí para que o doutor Valmir desse uma geral e como é que o escritório está funcionando, como é que a nossa assessoria jurídica pode ajudar, e dizer também, registrar, que nós já temos mais de 12 compartilhamentos, né? São 13 compartilhamentos agora, e isso é muito bom. A gente está começando hoje, teremos live todos os dias às 6 horas da tarde, 1 hora de duração. Então, Valmir, como é que o nosso assessoria jurídica hoje funciona? Como é que uma seção sindical pode se comunicar com a nossa assessoria jurídica? Lobão, só um pouquinho, por favor. Doutor Valmir, por gentileza. Claro. Me perdoe, mas me dê mais 30 segundos. Eu acho que não dá para a gente caminhar para o final, né, sem mostrar e sem ver que temos muitas participações aqui, como você mesmo falou, Lobão. Existem algumas questões que foram colocadas aqui enfim, nas redes sociais, que a gente precisa estar discutindo, que é a questão do calendário, quanto à questão da suspensão, até que ponto a gente pode... Enfim, o pessoal está questionando quanto à questão da suspensão do calendário letivo. O Andes, a FENET já entrou com isso, a gente precisa dizer para todo mundo. Outra coisa que está chegando aqui, para além da questão do calendário, né, que é bastante interessante, tem uma questão que a gente pode estar respondendo depois, Lobão, esse é o teu plantão, não sei se dá tempo, você disse que é 1 hora de live e tal, mas a gente pode estar respondendo, tá? Sobre a questão do trabalho remoto, que tem alguma questão aqui colocada, tá? E eu acho que pegar esses comentários que estão aqui, né, chegando pelas redes sociais, e dar uma resposta. Eu acho que a gente podia estar fazendo isso depois, não sei se o jurídico pode estar falando sobre isso. Beleza, tranquilo. Só para clarear um pouco aí, a questão da suspensão do calendário, a gente iniciou, antes de entrar aqui no ar, com o Valmir conversando sobre isso, e ele pediu um tempo para fazer um estudo sobre isso, porque algumas coisas nós não sabemos ainda o que significa de fato. E aí é preciso, amanhã a Direção Nacional vai se debruçar sobre isso, ter uma reunião, vai decidir e vai encaminhar com certeza. E aí nós estaremos avisando qual é a nossa posição, né?
As outras perguntas, vamos fazer aqui uma compilação delas e responder sim. Vamos responder, né? Mas a questão do calendário, nós estamos suspendendo essa discussão para que o jurídico dê uma estudada sobre isso. O que é que significa efetivamente isso? Por exemplo, uma pergunta de um aluno. Suspender calendário significa que eu perdi o ano 2020? Eu perdi o ano letivo 2020? E a gente tem que saber responder isso, de fato, com muita cautela. Então, nós estamos suspendendo essa discussão para amanhã a Direção Nacional se debruçar sobre ela e a gente vai fazer tudo que aquilo for de direito, né? Esclarecer a nossa base diante da posição que a direção tomar. Então, Valmir, como é que está funcionando? Como é que as coisas estão caminhando? Como é que uma sessão pode entrar em contato com a nossa assessoria jurídica nacional? Bom, nós estamos trabalhando de forma remota também, tivemos bastante cautela o nosso escritório, né, seguindo as orientações aí para a saúde, manutenção da saúde de todos, evitar o máximo possível de risco de qualquer forma de contágio. Estamos trabalhando em casa. Acredito que a grande maioria do pessoal tem o meu telefone, tem o WhatsApp, eu tenho mantido contato com muitos servidores da base do Sinasef, reunimos também por videoconferência com o pessoal das instituições de ensino vinculados ao Ministério da Defesa, como o pessoal do Caminho das Estrelas, Newton Braga, o pessoal de Belém, o pessoal do Maranhão. Hoje de manhã ainda estava conversando com eles, porque decidiram antecipar as férias deles. Algumas dessas instituições têm muitas demandas específicas também que eu tenho orientado. Então, a gente está à disposição, o pessoal tem meu WhatsApp, tem o meu e-mail, aquilo que for necessário a gente está contribuindo aí, também há o e-mail do escritório, a gente fica sempre à disposição daquilo que for necessário para estar dirimindo essas demandas, essas dúvidas, né, que têm surgido. Além das demandas ordinárias que nós já tínhamos, agora o foco também está em tentar resolver o máximo possível essas demandas para a preservação da saúde do servidor e de toda a sociedade. Então, a gente tem atuado, feito muitos pareceres, o governo federal também tem soltado muitas normativas, o nosso setor consultivo e todos nós estamos sobrecarregados de tantas demandas diárias que têm chegado. A respeito da IN número 28, já tinha solicitado e o nosso consultivo também está elaborando um parecer jurídico sobre essa questão aí da suspensão do adicional de auxílio transporte, os adicionais ocupacionais como insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante, impossibilidade de remarcação de férias. Então, dentro em breve, a gente vai estar soltando também um parecer jurídico sobre esse assunto. E outras questões, a assessoria jurídica também tem acompanhado. Tá? As questões como a reforma da Previdência, tudo aquilo que é possível a gente ajuizar em nome do Sinasef Nacional, a gente tem feito. A gente tem tomado as providências cabíveis. O relatório de ações judiciais em nome da Nacional é um relatório bastante extenso, inclusive eu caminhei esse relatório para a pasta do jurídico que vai poder estar disponibilizando. E aquilo que surge aí no dia a dia, a gente pode manter contato via WhatsApp, videoconferência, fico à disposição, assim como o nosso escritório. Obrigado, Valmir, pela sua participação, foi um prazer imenso estar aqui, e eu queria passar agora para o meu amigo Wagner, para que ele possa fazer a sua consideração final, seu último contato com os companheiros do Sinasef. Eu quero, no mesmo sentido que o Valmir colocou, reiterar que nós estamos juntos, né? Nós estamos trabalhando, né? O escritório está literalmente trabalhando em casa, todo mundo, de todas as unidades, né? Todos os colaboradores de todas as unidades estão trabalhando em casa, mas estamos trabalhando normalmente, inclusive fazendo prazos, né? Fazendo todo o trabalho, independentemente da suspensão, né? que existiu dos prazos judiciais, nós estamos cumprindo os prazos nos prazos normais para não haver um acúmulo de trabalho e também para a gente poder aproveitar esse momento para fazer alguns trabalhos que possam ter se acumulado ao longo do tempo, né? Então, quanto a isso, assim, nós estamos atentos
a tudo que está acontecendo todos os dias, né? Estamos acompanhando o que vem acontecendo e estamos intervindo, né? E sugerindo, inclusive, intervenções também no que diz com as condutas do governo federal, tanto nessas questões específicas dos servidores públicos, quanto nas questões que se referem à saúde, que abrange toda a população. Então, nós estamos trabalhando, talvez mais do que antes até, né, em função dessa situação que está dada e do volume de demandas que surgem para nós todos os dias, né? E estamos à disposição de vocês aí pelos meios que o Valmir já falou. E agradeço também a oportunidade de participar dessa live e conversar com o pessoal e esclarecer essas questões. Muito obrigado. Obrigado, Wagner. Foi um prazer nosso. Foi um prazer muito grande. E aí, vamos lá agora os coordenadores, saudação final aí do companheiro Carlos Magno. Carlos Magno. Bom, Lobão. Valmir e Wagner, é uma honra participar dessa live. Né? Eu acho que é uma tarefa essencial, né? Nessa quarentena. Cada um nas suas casas, mais ainda com o espírito de luta, até porque o momento nos chama para esse desafio. E dizer que todos os dias, aí eu quero que o Lobão fale depois, vai haver uma live do Sinasef, né? Amanhã já tem um tema definido e todos os dias vai ser colocado aí para que a gente possa desenvolver, né, no nosso sindicato esse processo de formação política. Então, eu acho que a gente vive um momento, como falei, trágico, mas tragédia, a humanidade foi caminhando. Eu acho que é o momento da gente poder dar uma reviravolta nesse capitalismo perverso, né? Que trazia no seu bojo o neoliberalismo e o ultraneoliberalismo como um grande corolário, né? Uma grande questão a ser implementada, a questão do Estado mínimo, a questão da invisibilização, a invisibilidade dos mais vulneráveis, enfim. E a diminuição do Estado e, obviamente, do serviço público. Agora, a gente precisa bater firme nisso, porque sem o serviço público ninguém sobrevive nesse país. A tragédia seria muito maior se não tivéssemos SUS. Precisamos fazer a defesa inveterada do SUS, do serviço público, da valorização do servidor público, que um governo que está aquém do seu papel, que quer cortar salário de servidor, que quer fechar a escola, que faz cortes na saúde e na educação, jogando todo mundo a uma condição precária diante de uma situação como essa que nós vivemos. Então, eu quero dizer que nós temos essa tarefa e que nós não podemos abrir mão delas. E aí eu quero saudar todos que nos acompanharam e dizer que estamos sempre à disposição. Semana que vem é o meu plantão, né, como coordenador, e eu também estaria à disposição de todos. Tá? Parabéns pela iniciativa, Lobão. Eu acho que o caminho é esse. Aqui de casa, você da sua casa, Wagner, Valmir, e todos que nos assistem, né, não perder o foco da luta, do enfrentamento, porque nós precisamos avançar, senão eles nos vão. E, obviamente, o Bolsonaro não quero nem falar, porque todo mundo sabe qual o papel dele nesse momento, algo que ele perdeu a noção. Então é isso. Então, um forte abraço a todos e vamos à luta aí. E fora Bolsonaro. Obrigado, Carlos Magno. Só garantir aos companheiros que a partir de amanhã, de hoje, todo dia, às 18 horas, 1 hora de live, nós estamos entrando em contato com muita gente. A live de amanhã vai ser sobre o coronavírus e as mulheres de luta. Vai estar aqui conosco a coordenadora nacional da Frente Brasil Popular, a companheira Natália. Vai estar aqui conosco uma petroleira, companheira Natália Russo, são duas Natálias que vão estar aqui amanhã conosco, uma petroleira e outra trabalhadora sem teto, que organiza lá o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Vai estar aqui conosco a secretária-geral do Sinasef, a Rúbia, e vamos estar aqui os dois coordenadores para fazer aqui a mediação desse debate. Então, eu queria agradecer a todos que compartilharam, que assistiram. Nós estamos aqui, os 4, agora aqui na tela, para dar o nosso tchau final, e queríamos agradecer a todos aqueles que nos acompanharam e que nos assistiram. Obrigado e até amanhã, às 18 horas.
Tchau, pessoal. Obrigado, um abraço a todos. Online, um abraço, né, a todos. E parabéns aos profissionais da saúde aí que têm se empenhado tanto nessa atuação direta. Valeu. Primeiramente, está à frente do atendimento. Tchau. Tá bom. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.